A história de José, narrada no livro de Gênesis, é uma das mais cativantes e inspiradoras das Escrituras. Filho amado de Jacó, José experimentou um ciclo de altos e baixos ao longo de sua vida e da traição de seus irmãos, que o venderam como escravo, a injustiça de ser preso no Egito, até sua surpreendente ascensão ao cargo de governador, segunda maior autoridade do império. Apesar das provações, José permaneceu fiel a Deus, demonstrando uma fé inabalável e uma notável capacidade de perdoar. A vida de José nos ensina que a perseverança e a confiança em Deus têm o poder de transformar injustiças em bênçãos. Suas adversidades não foram em vão, mas parte de um plano maior de redenção e salvação, tanto para sua família quanto para uma nação inteira. Sua capacidade de enxergar a mão de Deus nos momentos mais difíceis e sua disposição para perdoar aqueles que o prejudicaram são exemplos de maturidade espiritual e entrega. Essa jornada convida cada um de nós a refletir em como estamos lidando com as adversidades e as injustiças em nossas vidas. Estamos confiando que Deus tem um propósito maior para tudo o que enfrentamos? José nos desafia a substituir o ressentimento pelo perdão e o desespero pela esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Sua história é um chamado à fé e à perseverança em meio às dificuldades. Contexto histórico e cultural do Egito e da família de José. A história de José ocorre durante a Era Patriarcal, em um período de organização tribal e de crescente centralização do poder no Egito, uma das civilizações mais avançadas do mundo antigo. O Egito era conhecido por sua economia robusta, governada por faraós que controlavam vastas redes de irrigação e agricultura, além de serem responsáveis por grandes avanços na arquitetura, escrita e administração. Esse contexto é relevante porque José foi elevado a uma posição de grande autoridade em um dos impérios mais poderosos da época, algo notável para um estrangeiro. No âmbito familiar, José era o 11º filho de Jacó, mas ocupava uma posição especial no coração de seu pai. Jacó, também conhecido como Israel, favorecia José de maneira evidente, presenteando-o com uma túnica colorida, símbolo de honra e distinção. Esse favoritismo gerou ciúmes e ressentimentos profundos entre seus irmãos, criando uma dinâmica familiar marcada por rivalidades e divisões. Essa tensão culminou no ato de traição quando os irmãos venderam José como escravo a mercadores ismaelitas, dando início à sua longa jornada de sofrimento e redenção. O Egito, para onde José foi levado, era um centro cultural e econômico que contrastava com o estilo de vida nômade de sua família. A chegada de José nesse ambiente marcou um ponto de transição, tanto para ele quanto para sua família. Enquanto o favoritismo de Jacó revelou as fragilidades das relações humanas, o desenrolar da história de José mostra como Deus pode transformar até os conflitos mais dolorosos em oportunidades para demonstrar sua soberania e propósito. A traição, o sonhador vendido como escravo. A história de José começa com um dom especial que ele recebeu de Deus, a capacidade de ter e interpretar sonhos proféticos. Em 2 desses sonhos, José viu figuras que simbolizavam seus irmãos e seus pais inclinando-se diante dele. Quando José compartilhou essas visões, seus irmãos, já tomados de inveja pelo tratamento preferencial que ele recebia de Jacó, reagiram com ira e ressentimento, considerando seus sonhos uma manifestação de arrogância. Essa tensão culminou em um plano traiçoeiro. Enquanto José ia ao encontro de seus irmãos para levar provisões, eles decidiram se livrar dele. Inicialmente planejavam matá-lo, mas, sob a influência de Ruben, optaram por lançá-lo em uma cisterna seca. Mais tarde, ao avistarem mercadores ismaelitas a caminho do Egito, Judá sugeriu vendê-lo como escravo. Essa decisão cruel foi seguida de uma mentira calculada. Os irmãos mergulharam a túnica de José em sangue de animal, retornando a Jacó com a falsa notícia de sua morte. José foi levado ao Egito, um lugar desconhecido, para servir como escravo, enfrentando uma mudança abrupta e injusta em sua vida. Apesar disso, a narrativa deixa claro que Deus estava com ele, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Essa traição, embora terrível, foi um ponto de partida para o cumprimento de um propósito maior, revelado ao longo de sua história. A traição de José é um lembrete poderoso de que, em um mundo imperfeito, até mesmo aqueles mais próximos podem falhar conosco. No entanto, sua história ensina que, em vez de sucumbir ao desespero, podemos escolher confiar em Deus, que é capaz de transformar as adversidades em bênçãos.
José exemplifica a perseverança diante da injustiça e a esperança em meio a circunstâncias imprevisíveis, uma lição valiosa para enfrentar os desafios da vida com fé e resiliência. Integridade e ascensão. José na casa de Potifar. Vendido como escravo, José encontrou-se na casa de Potifar, um oficial egípcio de alta posição e comandante da guarda do faraó. Apesar de ser um estrangeiro em uma terra distante e em condições humilhantes, José destacou-se rapidamente. Sua integridade, habilidades administrativas e confiança em Deus o tornaram confiável, a ponto de Potifar colocá-lo como responsável por toda a sua casa e bens. Esse progresso notável ilustra como a fidelidade a Deus e o trabalho diligente podem trazer favor mesmo em circunstâncias desafiadoras. No entanto, a ascensão de José não foi isenta de provações. Ele enfrentou uma intensa tentação quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Demonstrando uma integridade extraordinária, José recusou repetidamente, declarando que não poderia trair a confiança de seu mestre nem pecar contra Deus. Sua postura mostra que a fidelidade a princípios divinos muitas vezes exige coragem, mesmo sob pressão. A rejeição de José levou a uma falsa acusação por parte da esposa de Potifar, que o acusou injustamente de tentativa de abuso. Como resultado, José foi preso, perdendo novamente sua liberdade e posição. Apesar da aparente injustiça, José não permitiu que a amargura ou o desânimo dominassem sua vida. Na prisão, ele continuou a demonstrar integridade e confiança, ganhando a admiração do carcereiro e sendo colocado como responsável pelos outros presos. A trajetória de José na casa de Potifar é um exemplo poderoso de como manter a fé e a integridade pode ter um impacto profundo, mesmo em meio a adversidades. Sua resistência às tentações e sua capacidade de lidar com injustiças revelam uma confiança inabalável em Deus. Para os leitores de hoje, essa história inspira a perseverança em tempos difíceis e a busca por viver de forma íntegra, independentemente das circunstâncias externas. A interpretação de sonhos e a elevação ao poder. Enquanto estava preso, José demonstrou um talento único dado por Deus e a capacidade de interpretar sonhos. Dois companheiros de cela, o copeiro e o padeiro do faraó, tiveram sonhos perturbadores e buscaram sua ajuda. José, com humildade, atribuiu a Deus a interpretação e revelou o destino de ambos. O copeiro seria restaurado à sua posição, enquanto o padeiro seria executado, conforme os sonhos indicavam. Tudo aconteceu exatamente como José havia interpretado. Mesmo após esse evento, José permaneceu na prisão por mais 2 anos, até que o faraó teve 2 sonhos inquietantes que ninguém em sua corte conseguiu interpretar. O copeiro, lembrando-se de José, recomendou-o ao faraó. Chamado à presença real, José explicou que os sonhos eram uma mensagem de Deus, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Ele também ofereceu um plano estratégico para lidar com a crise iminente. Impressionado pela sabedoria, discernimento e espiritualidade de José, o faraó nomeou governador do Egito, tornando-o a segunda pessoa mais poderosa do reino. Sua tarefa era preparar a nação para os anos de escassez, armazenando provisões durante os tempos de fartura. A história de José ensina que Deus prepara seus servos para oportunidades cruciais, mesmo em momentos de espera ou dificuldade. Sua habilidade de interpretar sonhos não apenas abriu portas para sua liberdade, mas também o posicionou para salvar nações da fome. Para o leitor, a narrativa reforça a importância de permanecer fiel, buscar crescimento espiritual e estar preparado para usar os dons que Deus concede no momento certo. O encontro com os irmãos, perdão e restauração. Os anos de fome levaram os irmãos de José a buscar provisões no Egito, onde José, agora governador, era responsável por distribuir os mantimentos. Ao encontrá-lo, eles não o reconheceram, mas José os identificou imediatamente. Em vez de se vingar, ele testou o coração deles para ver se haviam mudado. Colocou-os em situações que revelariam sua lealdade à família, como exigir que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo. Ao testemunhar o arrependimento genuíno e a disposição de Judá em se sacrificar por Benjamim, José foi tomado pela emoção. Finalmente, ele se revelou aos irmãos, chorando de alegria e amor. Apesar da dor que sofreu, José não guardou rancor. Ele disse: "E não tenham medo nem fiquem aflitos por me terem vendido como escravo. Foi Deus quem me enviou à frente de vocês para salvar vidas." Gênesis 45:5.
José trouxe sua família ao Egito e cuidou deles durante o restante da fome, demonstrando que o perdão é mais poderoso que a vingança. A atitude de José destaca a libertação que o perdão proporciona, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Ele compreendeu que Deus tinha um propósito maior, transformando a maldade em bênção. Sua história nos desafia a refletir sobre nossas próprias relações, em quais mágoas estamos carregando que podem ser entregues a Deus. O perdão, ainda que difícil, traz restauração e reconciliação, refletindo o amor redentor de Deus. Lições espirituais da vida de José. Fidelidade em meio às injustiças. José manteve sua integridade mesmo nos piores momentos, desde a traição de seus irmãos até as acusações injustas de Potifar. Sua confiança em Deus não foi abalada, mostrando que a fidelidade, independentemente das circunstâncias, é recompensada no tempo certo. Ele nos ensina a manter nossa fé firme, mesmo quando a justiça humana falha. Perdão que liberta. A escolha de José de perdoar seus irmãos, em vez de buscar vingança, reflete a libertação que o perdão traz. Ele viu a mão de Deus trabalhando em cada evento doloroso de sua vida, transformando traições em bênçãos. José demonstra que o perdão não é apenas um ato de graça para os outros, mas também um alívio para o coração de quem perdoa. Propósito nas provações. Cada desafio enfrentado por José, a prisão, a escravidão, a separação de sua família, foi usado por Deus para preparar um futuro maior. Ele foi posicionado no Egito não apenas para sua própria ascensão, mas para salvar muitas vidas. Essa compreensão nos inspira a buscar propósito em nossas dificuldades, confiando que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos. Aplicações à vida moderna. Fidelidade e resiliência, e nas adversidades do trabalho, nas relações interpessoais ou em injustiças sofridas, somos chamados a manter nossa confiança em Deus e a viver com integridade. Prática do perdão, liberar mágoas e perdoar nos liberta do peso emocional, permitindo que vivamos em paz e harmonia. Propósito divino, encarar provações com fé, sabendo que Deus pode transformar circunstâncias difíceis em oportunidades de crescimento e impacto positivo. Essas lições são um convite a cultivar uma vida guiada por princípios espirituais, encontrando sentido e força em Deus diante dos desafios. A jornada de José do Egito é uma poderosa ilustração de como a fé, o perdão e a confiança no propósito divino podem transformar até as mais duras provações em bênçãos. Sua história não é apenas uma crônica de superação pessoal, mas um testemunho de como Deus usa as circunstâncias mais inesperadas para cumprir seus planos soberanos. José nos ensina a ser fiéis em todas as situações, a perdoar aqueles que nos prejudicam e a confiar que, mesmo nas adversidades, Deus está conosco, trabalhando para nosso bem. Refletir sobre a vida de José nos desafia a olhar para nossas próprias lutas com uma perspectiva renovada. Como respondemos quando confrontados com injustiças? Estamos dispostos a perdoar, como ele fez, e ver o propósito divino em nossas dificuldades. Ao imitar sua fidelidade e sabedoria, podemos aprender a transformar as adversidades em oportunidades de crescimento espiritual. Que possamos, como José, entender que cada situação, por mais difícil que seja, tem um propósito em Deus. Assim, ao seguirmos seu exemplo, seremos capazes de viver com mais fé, perdão e confiança, certos de que o Senhor está guiando nossa vida em direção ao seu plano perfeito. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe reflexões importantes, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Compartilhar essa mensagem com quem você ama é uma forma de espalhar a paz e a esperança que todos buscamos, especialmente em momentos de saudade. Se o que falamos aqui hoje fez sentido para você, convide outras pessoas a também refletirem e encontrarem conforto. Juntos, vamos continuar construindo um espaço de acolhimento e inspiração.